Olá! Para a gente entender o Espiritismo, é fundamental olhar para duas figuras gigantescas, Allan Kardec e Chico Xavier. Um deu a base, a lógica, a estrutura toda. O outro? O outro deu a alma, as histórias, a emoção. E é justamente nessa análise que a gente vai mergulhar para entender como a razão de um e o sentimento do outro construíram juntos uma doutrina tão completa. Pois é, o Espiritismo realmente se apoia nesses dois pilares monumentais. Pensa assim: de um lado a gente tem Allan Kardec, lá no século XIX, o grande codificador. O cara que pegou tudo e organizou, estruturou a doutrina com uma lógica, com uma razão impressionante. E aí, do outro lado, já no século XX, vem o Chico Xavier, o médium que pegou todos esses princípios e deu a eles um rosto, uma voz, uma emoção, uma face humana, através de centenas de livros. Beleza, então vamos lá. Nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa ideia de um ser o arquiteto e o outro o construtor. Depois, vamos colocar lado a lado os métodos deles, a razão contra a narração. Em seguida, a gente mergulha nas visões que cada um tinha do mundo espiritual e na diferença de ênfase entre a lei e o amor. E, para fechar, vamos ver como, no fim das contas, tudo isso se encaixa perfeitamente. Então vamos começar por aí. Imagina só, Kardec foi o grande arquiteto do Espiritismo. Foi ele quem sentou, desenhou a planta baixa, sabe? Ele que definiu a estrutura lógica, a base filosófica, o alicerce sobre o qual tudo mais seria construído. A abordagem dele era super metódica, quase científica mesmo. O objetivo de Kardec era afirmar o espiritismo como uma filosofia, algo baseado em observação, em lógica pura. E a ideia central, que ele resume bem em A Gênese, é essa: os espíritos, no fundo, são as almas das pessoas. Eles podem nos ensinar depois que morrem, assim como faziam em vida. A única diferença é que agora eles são invisíveis. E aí entra o Chico Xavier. Se Kardec foi o arquiteto, Chico foi, sem dúvida, o grande construtor. Ele pegou aquela planta baixa de Kardec e, com a orientação de espíritos como Emmanuel e André Luiz, começou a levantar as paredes, a colocar o telhado, ou seja, ele construiu narrativas riquíssimas, mostrando na prática como aqueles princípios todos funcionam na vida real, nas lutas e nas emoções dos espíritos. Bom, com papéis tão diferentes assim, é claro que o jeito de ensinar de cada um também seria bem distinto, né? E é aqui que a gente encontra a primeira grande diferença entre eles: o método. De um lado, a pura lógica, do outro, a pura emoção. O Kardec usava aquele formato clássico de perguntas e respostas, bem socrático, que a gente vê claramente em O Livro dos Espíritos. Ele ia apresentando os ensinamentos como uma investigação lógica, sabe? Uma pergunta aqui, uma resposta ponderada ali, vinda dos espíritos superiores, é um verdadeiro diálogo com a razão. Agora, o contraste com o Chico Xavier é gigante. A obra dele é puro romance, é narrativa pura. Ele não fica só explicando um princípio, não. Ele faz a gente viver aquele princípio através das dificuldades, da jornada emocional de personagens como Paulo de Tarso. A gente não só lê sobre a transformação, a gente sente a transformação. Então, resumindo, a grande virada está aí. A gente sai de uma análise mais lógica, mais distante na obra do Kardec e mergulha numa experiência totalmente imersiva e emocional com o Chico. É isso. Um fala com o intelecto, o outro fala direto com o coração. E claro, essa diferença toda no método vai ter um impacto gigantesco na forma como cada um descreve a vida do outro lado, a vida após a morte. Se a gente pega livros como O Céu e o Inferno, o que o Kardec faz é estabelecer as leis gerais, os princípios abstratos que regem o mundo espiritual. Por exemplo, aquela ideia de que a punição não é um castigo que vem de fora, mas sim um estado de consciência do próprio espírito que sofre. É lei, sabe, em seu estado mais puro e lógico. Aí, quando a gente abre os livros do André Luiz, psicografados pelo Chico, a coisa muda de figura. Eles pegam esses mesmos princípios e, puf, constroem uma realidade super concreta, quase como um estudo da sociedade espiritual. A gente é transportado para dentro de colônias espirituais como o nosso lar, com ministérios, hospitais, escolas, trabalho organizado. São detalhes que a gente consegue tocar, que dão vida àquela estrutura que o Kardec montou. E essa passagem do abstrato para o concreto nos leva direto a outro ponto-chave: a ênfase da mensagem de cada um. É como se um colocasse o holofote na justiça da lei e o outro na redenção que vem pelo amor.
Na obra de Kardec, a ênfase é muito forte no espiritismo como uma ciência moral, sabe? Uma ciência governada por leis que não mudam, como a famosa lei de causa e efeito. A justiça aqui acontece por meio de consequências naturais. É tudo muito lógico e inevitável. Já na obra do Chico, claro que ele reconhece essa lei, não tem como negar. Mas a ênfase dele, uma ênfase assim, avassaladora, está no amor, na caridade, no perdão. Essas são as grandes ferramentas, os motores do progresso espiritual. O foco sai da justiça pura e vai para a redenção. E aqui está a grande mensagem, o pulo do gato. A gente sai de uma estrutura de lei e consequência e entra numa de cura e redenção pelo amor. A lição é simplesmente poderosa. O amor não vem para anular a lei, de jeito nenhum. Ele vem para transformar a forma como essa lei é aplicada. Ok, mas depois de ver tudo isso, fica a pergunta: essas diferenças todas significam que eles são contraditórios? A resposta é: de jeito nenhum. O grande consenso dentro do Espiritismo é que, na verdade, essas visões são profundamente complementares. É aquela analogia perfeita. Se o Kardec desenhou o mapa do mundo espiritual, o Chico Xavier escreveu os guias de viagem, cheios das histórias de quem mora lá. Um nos dá a base intelectual, a estrutura, o outro nos dá a conexão emocional, o sentimento. Juntos, eles entregam o pacote completo, o quê e o porquê de Kardec e o como e o quem de Chico. E o resultado dessa união é um equilíbrio perfeito. O Kardec, com sua lógica, impede que a fé se torne cega, dogmática. E o Chico, com seu sentimento, impede que a doutrina se torne algo frio, distante. No fim, os dois juntos conseguem falar tanto com a nossa mente quanto com o nosso coração. E toda essa síntese nos deixa com uma última reflexão. O que será que acontece quando a lógica fria das leis universais é aquecida, iluminada pelo calor de histórias reais, histórias humanas, de amor, de perda e, principalmente, de redenção? Talvez a resposta seja exatamente isso, a própria jornada espiritual, na sua forma mais inteira, mais completa.